Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Esta é a primeira vez que você participa do nosso programa? Estou muito feliz por contar com você neste curso que se propõe a fazer uma introdução da Bíblia através de uma abordagem geral e resumida de todos os seus livros e também buscar uma aplicação prática em cada ensinamento. Iniciamos este curso com o livro de Gênesis e já estamos chegando no último livro da Bíblia. Estamos estudando a carta de Tiago no final do Novo Testamento. Nos dois primeiros estudos da carta de Tiago vimos o que ele tinha a dizer sobre as fontes e a sequência do pecado e da salvação. No estudo de hoje veremos o que Tiago tem a dizer sobre a fonte e a sequência da santificação. Ouça com atenção o que ele diz sobre a santificação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Existem 3 pessoas no Novo Testamento com o nome de Tiago. 2 apóstolos, o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu. E o Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, que escreveu a epístola que estamos estudando. Esse Tiago era muito prático e preocupado com a fonte das coisas. No primeiro capítulo, ele fala sobre a fonte e a sequência das tempestades e das tribulações da vida, deixando claro que todos nós passamos por problemas. Ele afirma que as tempestades podem ser boas para nós, principalmente se recebemos de Deus a sabedoria e o poder para reagirmos a elas. No primeiro capítulo, Tiago também fala sobre a fonte e a sequência da tentação e do pecado, e afirma que Deus não é a fonte do pecado nem da tentação, e que ele não tem nada a ver com as seduções que levam ao pecado. Tiago deixa bem clara a diferença entre as tribulações que nos fazem crescer espiritualmente e as tentações que nos levam ao pecado, que destrói a nossa vida espiritual. No capítulo 1, observamos que Tiago apresenta a anatomia do pecado e fala sobre a fonte do pecado, as sutilezas do pecado, a sequência do pecado, as seduções do pecado e o que podemos chamar de a sentença do pecado. O pecado tem o seu preço, a morte, mas Tiago também dá as boas novas de que existe solução para o pecado. Além de falar sobre as tempestades da vida que todos nós enfrentamos, Tiago também fala sobre o que chamamos de a anatomia do pecado. Tiago diz que o pecado começa quando vemos algumas coisas que desejamos, como a sedução, que ainda não é o pecado. Mas depois que você olha para o objeto do seu desejo e começa a pensar que quer aquilo, de acordo com Tiago, acontece a cobiça. Se você não fizer algo a respeito desse mau desejo, dessa sedução que leva à cobiça, que leva ao pecado, você vai acabar pecando. E aí, o salário do pecado será a morte. Tanto Tiago como Jesus quiseram que entendêssemos essa sequência e os reflexos da tentação. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tem gente que não compreende o que Jesus falou e acha que pensar em adultério é a mesma coisa que adulterar. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus estava dizendo que se você realmente não quer cometer adultério, então deve vencer a batalha, enquanto o adultério é um pensamento, um desejo. É nesse ponto que você vence a batalha, não quando confronta a tentação. Se você não aprender a controlar a sua disposição mental, os seus pensamentos em relação à tentação, então da próxima vez que encontrar alguém com a mesma disposição, o pecado vai acontecer. Você deve parar com o pecado na sua fonte, quando é apenas um desejo, uma cobiça, antes de confrontar a tentação. Caso contrário, você vai se deixar seduzir pelo seu desejo.
A razão pela qual tanto Jesus como Tiago falaram sobre a mesma questão é que esta é a solução para este tipo de pecado. Tiago conclui o primeiro capítulo anunciando as boas novas de que há solução para o problema do pecado sexual. A palavra de Deus. O plano de Deus é que nasçamos de novo através da sua palavra. A palavra de Deus nos leva à regeneração e, através da regeneração, experimentamos a solução para o problema do pecado. Tiago e Pedro ensinaram o mesmo conceito. Em sua primeira carta, Pedro ensinou que a palavra de Deus é como uma semente incorruptível. No original grego, semente é a mesma palavra usada para esperma. Quando essa semente incorruptível, ou este esperma, é plantado no coração de fé, acontece uma concepção da vida. Quando um espermatozoide se une a um óvulo, ocorre a concepção. Depois a gestação de 9 meses, que acaba na crise do nascimento. O nascimento é seguido pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Pedro fala sobre isso no final da sua primeira carta e Tiago fala sobre a mesma coisa no final do primeiro capítulo da carta que escreveu. Ele ensina que a palavra de Deus é o agente do Espírito Santo ou de Deus, que pode criar vida no seu coração e gerar a experiência da regeneração. A regeneração dá o poder para viver superando o pecado. Confira tudo isto lendo o primeiro capítulo da carta de Tiago. Depois de falar sobre a fonte e a sequência do pecado, Tiago anuncia as boas novas sobre a fonte e a sequência da salvação. E depois ele anuncia as boas novas de que encontramos a solução para o pecado na palavra de Deus. Ele inicia uma importante exortação que continua pelo capítulo 2 sobre a importância de obedecer à palavra de Deus. Preste bem atenção agora na conclusão do primeiro capítulo dessa carta. Tiago escreve: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago deixou claro que a palavra trabalha como o agente de Deus que traz regeneração, se respondermos a ela da maneira apropriada. Ele também fala sobre a importância de obedecer a palavra de Deus e usa uma metáfora, falando que a palavra de Deus é como um espelho. Por que uma das primeiras coisas que fazemos todo dia de manhã é olhar no espelho? Porque queremos ver nosso status, o desastre que estamos e o que podemos fazer a respeito. Para diminuir o caos, tenho que lavar o rosto, me barbear, pentear o cabelo. Eu seria louco se não fizesse nada a respeito do que vejo no espelho todo dia de manhã. Segundo Tiago, é isso que acontece quando olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho inspirado de Deus. Temos de tratar das nossas imperfeições. Por isso ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao enfatizar mais uma vez a importância de obedecer e praticar a palavra de Deus, Tiago ensina a mesma coisa que seu irmão Jesus ensinou. Jesus ensinou através da parábola do semeador que quando o semeador semeia a semente, essa semente não produzirá frutos até que penetre no solo, superando o obstáculo das pedras e das ervas daninhas. Jesus ensinou a aplicar esta parábola. Ele diz que a palavra não produzirá qualquer fruto até que penetre no entendimento dos seus ouvintes. Quando as pessoas não entendem o ensino da Escritura, é como se a palavra de Deus fosse a semente que caiu no solo que está sendo pisoteado, um solo despreparado. Jesus também ensinou que não haverá fruto enquanto a palavra de Deus não penetrar no centro da vontade do homem. Não haverá fruto até que as sementes superem as ervas daninhas que correspondem aos cuidados deste mundo, ao engano das riquezas e aos prazeres que sufocam a palavra. Nada vai acontecer enquanto a palavra de Deus não penetrar no entendimento e vencer todos os obstáculos.
Nesta epístola, Tiago ensina basicamente a mesma coisa. Ele compara a Escritura a um espelho. Quando você se olha no espelho, enxerga as suas imperfeições. O propósito ou a função do espelho é mostrar as imperfeições que precisam ser corrigidas. Quando você olha no espelho perfeito de Deus, a palavra de Deus mostra a você a lei do pecado e da morte na sua vida. Ela mostra como você é a luz da lei de Deus para que você faça algo a respeito. O que Tiago está nos dizendo é que se respondermos à palavra de Deus da mesma maneira que respondemos ao espelho, descobriremos que a palavra de Deus é viva. O autor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é rápida, viva e poderosa. A palavra rápida é outro significado para viva. O autor de Hebreus também afirma que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus pode entrar em sua vida e separar o que é espiritual do que é carnal. A palavra de Deus pode penetrar nas profundezas do seu ser e falar ao seu coração. A palavra de Deus é o agente do Espírito Santo que pode operar o milagre da regeneração na sua vida, se você responder a ela apropriadamente. É a isto que Tiago nos exorta. Ele ainda caçoa daqueles que leem a palavra, mas não a obedecem. Ele diz que essas pessoas são como o homem que olha seu rosto no espelho e depois não faz nada a respeito do que viu. O meu tempo já está acabando e eu encerro o programa de hoje deixando com você este desafio. Olhe-se todos os dias no espelho da palavra de Deus. O violinista primeiro afina seu instrumento e depois o toca. Nós também devemos primeiro afinar nossos instrumentos antes de tocarmos o concerto de cada dia. Quando você fizer isso, quando a palavra de Deus enfocar suas imperfeições, faça alguma coisa a respeito. Enquanto você não aplicar e não obedecer a palavra de Deus, ela não poderá ser o poder e a força que Deus quer que ela seja na sua vida. Façam tudo o que Ele lhes mandar. João capítulo 2, versículo 5. Não usufruiremos os prazeres do seu amor até que estejamos no seu altar, pois a sua alegria e favor são para aqueles que confiam nele e o obedecem. Confie e obedeça, porque não há outra maneira de ser feliz em Jesus, somente confiando e obedecendo. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.